aceitar alguma coisa aqui? Não, 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 só eu mesmo. Ah. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo aí na hora que estiver nos vendo. Eu sou Bruno Simões Gonçalves, sou psicólogo, sou membro da Abrapso Núcleo São Paulo, Regional São Paulo. E a gente está começando aqui mais um programa chamado Abrapso em Movimento, o nosso programa que conversa sobre psicologia, movimentos sociais, América Latina, uma psicologia da descolonização. E hoje a gente vai conversar com a Linda Terena. A Linda, ela é indígena do povo terena do Mato Grosso do Sul, militante indígena, e ela é doutora em antropologia e pesquisadora das questões de gênero no contexto indígena. E aí, Linda, tudo bom? Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Pandemia e questões indígenas, Linda. Acho que a gente poderia começar um pouco falando disso. Como é que você tem visto aí, você como uma militante que participa bastante, que também é pesquisadora no campo da antropologia, como que você tem visto essa questão? Se apresenta um pouco, fala um pouco também de você, para a gente conhecer um pouco melhor, e fala para a gente o que você acha aí, o que você está vendo, como é que estão sendo as análises aí que vocês têm feito. Certo. Bem, como o Bruno já mencionou, eu sou indígena, pertenço ao povo terena, aqui do Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal, e tenho conhecido o universo acadêmico fora do meu contexto cultural, alguns anos atrás, onde eu tive a oportunidade de estar estudando um pouco sobre a antropologia. E fui formada pela PUC de São Paulo, onde permaneci por alguns anos, né, na metrópole. E encerrando o curso, a minha formação, retornei para o meu território, né, para a minha comunidade, onde eu atuo desde os meus 24 anos, eu atuo como professora, sou docente da rede pública do ensino básico, onde nós trabalhamos a alfabetização na língua materna, né, na língua de origem. Então, esse é o meu primeiro universo de onde eu saio enquanto mulher indígena, docente, né, professora da comunidade. E a partir daí, então, eu ingressei para a área da antropologia, que era uma área assim que me chamava muita atenção por conta do universo feminino, onde eu me inseria, onde estava as mulheres indígenas da minha comunidade, dos territórios. E fui ali, então, quase que me aventurar como um iniciante da antropologia, pesquisando as questões indígenas, especificamente a questão de gênero no contexto indígena. Então, é isso. Sou mãe de 3 filhos, todos nós mantemos a nossa tradição, procuramos manter a língua, os costumes, por mais que nós estamos inseridos também na sociedade nacional, onde a gente está cotidianamente inserido do ir e vir, né, da nossa cultura para a cultura não indígena, mas a nossa identidade, a nossa raiz é algo que nós procuramos preservar. E como é que tá aí? Você está falando de Aquidauana, Linda? Aquidauana? Exatamente. Estou falando da região do Mato Grosso do Sul, né? Então, Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior população indígena. Aqui nós vamos ter 9 povos indígenas, né? E temos um número de aproximadamente 70 mil em população indígena, entre as 9 etnias aqui no Mato Grosso do Sul. A minha região é município de Aquidauana, ela é quase fronteiriça com Bolívia, é um território que abrange um número de 3 mil população,
um território de 6.000 hectares. Então, assim, além do meu território, existem outros territórios que pertencem ao meu povo e outros territórios também que pertencem às outras 8 etnias aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, é uma população consideravelmente grande, né? E além dos indígenas que estão dentro dos seus territórios, nós vamos ter também um número significativo também nas áreas urbanas e que nos preocupa muito, né, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo hoje. E como é que está aí? Quer dizer, você falou que tem esses que estão no mundo urbano, né? Nas cidades ou ali nas beiras das cidades grandes, né? E também esses que já estão nas aldeias mais. Aí a gente está na região do Pantanal também, né? Aí já na região das terras indígenas, já mais dentro do Pantanal mesmo, é isso, né? Exatamente. Esse contexto novo da pandemia, que é uma crise de saúde que consideramos que é planetária, porque ela é mundial, né? Alguns meses atrás parecia muito distante da gente, né? Principalmente nós, populações nativas, dentro dos territórios. E por meio do veículo de comunicação, como a internet, né, as redes sociais, a gente tem visto noticiários que ocorria quase que no final do ano passado, no outro lado, né, do nosso mundo aqui, que era a China. Então, para nós não tínhamos tanta consciência dessa dimensão que era isso, né? Até o ponto de chegar aqui no território brasileiro. Então, para a gente estar analisando melhor esse contexto, né, a situação dos povos indígenas no Brasil já não era das boas, né? A começar pelos seus territórios tradicionais. Então, muitos de nossas populações indígenas, de várias etnias, há 5 anos atrás, né, que é muito recente, já estavam num processo de recuperação de seus territórios tradicionais. E a morosidade do Estado em demarcar essas terras, esses territórios, levou a condição do indígena a uma vulnerabilidade, onde a violência ficou muito mais presente que antes. A violência entre os ruralistas, né, a princípio, a violência também do Estado, como aparelho legal, institucional, que tem o dever de estar ali, como posso dizer, o dever do Estado em manter os direitos dos povos indígenas. São situações assim que vêm se alastrando há muitos anos, né? E a questão territorial não é uma questão de algumas décadas atrás, né? Já são várias décadas que virou um século para o outro. Nós temos registro de comunidades indígenas que estão em luta desde 1800 em seus territórios. E isso só vem se alastrando e colocando a situação dos povos indígenas a vulnerabilidade social cada vez maior. Então, a nossa primeira preocupação é a questão do território. E com a chegada da pandemia hoje, no nosso país, a situação ficou muito mais grave. Por quê? Porque até o momento nós não vimos, né, e não há nenhum planejamento estratégico por parte do governo federal, né, direcionada para as populações indígenas. Essas populações são populações vulneráveis, né, socialmente, economicamente, geograficamente, e cada liderança hoje, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, eles mesmos estão se organizando para fazerem, né,
o enfrentamento contra a pandemia, com a maior precariedade em seus territórios. Existem aldeias aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente na região sul, onde está os Guarani e Kaiowá, em que há aldeias que sequer têm água, né? Não tem água na comunidade. Então, isso é muito preocupante. É preocupante e as lideranças estão se manifestando, mas nós não temos boas notícias, nós não temos bons respaldos pelo governo federal até o momento. Então, a situação é muito preocupante. As populações que estão dentro das áreas urbanas também é preocupante, porque são pessoas que estão vivendo nas zonas periféricas das cidades. Então, essas zonas periféricas são os lugares que mais estão se disseminando, né, o vírus. Então, é uma situação também preocupante. Eu tenho visto relatos de algumas terras indígenas que têm usado como estratégia se fecharem, né, se isolarem, assim, fecharem as próprias fronteiras, não deixando, impedindo mesmo a circulação de pessoas. Como que isso acontece no caso no caso dessa presença forte de indígenas nas zonas urbanas, fora dos territórios tradicionais, que eu imagino que devem ter um trânsito, né? Deve ter um trânsito entre o mundo urbano e o mundo da aldeia, né? Então, essa mobilidade também pode ajudar a levar o vírus para os territórios, né? Com certeza, Bruno. Hoje mesmo eu estava conversando com uma das Patrícias, né, aqui na cidade, e justamente estávamos conversando a respeito disso. Porque as barreiras estão dentro, né, dos territórios, na entrada dos territórios, mas há essa mobilidade, né, dos patrícios que estão nas cidades, né, principalmente na capital do estado de Mato Grosso do Sul, e que faz esse trânsito. Então, a preocupação é muito grande, porque é parente, eles entram, né? Há essa mobilidade. Os indígenas urbanos estão tendo acesso dentro dos territórios. E isso é muito preocupante. À medida que nós não temos materiais, produtos básicos, né, para estar combatendo a pandemia. Não existe máscaras nas comunidades indígenas. Isso está sendo feito manualmente pelas mulheres indígenas, né, que cederam o seu conhecimento, né, da costura, alguns tecidos que eles vão recolhendo, juntando isso para fazer frente a toda essa problemática. Então, é muito preocupante isso, né? Essa questão da mobilidade ir e vir, né, das áreas urbanas para os territórios. E o que é mais preocupante é que, por exemplo, acho que é um exemplo de a maioria dos municípios e estados do país. Eu tive conhecimento que só na região aqui do município de Aquidauana, do estado de Mato Grosso do Sul, aqui nós vamos ter aproximadamente 50 mil habitantes. E o hospital, ele contém apenas 10 máquinas respiradoras para 50 mil população. Então, isso é muito, muito preocupante. Vocês têm algum registro já de alguma terena que está com corona, que pegou o Covid? Já tem algum registro? Não? Nós não temos nenhum registro aqui no Mato Grosso do Sul em relação a indígenas, mas nós temos aí um número que está crescendo com os não indígenas, né? Então, preocupa porque os nossos territórios, eles são muito próximos às áreas urbanas, né? Por exemplo, Campo Grande vai ter alguns territórios ali aos seus
arredores, né? E também nós vamos ter 2 aldeias urbanas dentro da capital de Campo Grande. Mas até o momento nós não temos nenhum registro de indígena que já tenha contraído o coronavírus, a não ser de outros estados, né? Porque a gente tem acompanhado aí a situação do Amazonas, por exemplo, né? Várias etnias estão já infectados, né? Outros povos que também tiveram recentemente a infecção, que estão na região do Ceará. E isso, assim, eu acho, a gente vendo todo esse cenário nos estados e nos municípios onde a pandemia já está fora do controle, há mais indícios de indígenas infectados. E quais têm sido as reivindicações que vocês têm feito? Como é que têm sido as bandeiras em relação às ações do governo? Você falou que eles não têm tomado ações e vocês têm feito pressão, enfim, têm feito isso. Quais são as ações que vocês estão identificando como as necessárias assim para serem tomadas nesse momento? Então, as reivindicações, as lideranças indígenas têm feito esse enfrentamento junto com a CESAI. A saúde indígena, historicamente, ela também já não é das boas qualidades, né? E nessa situação, ela agravou-se ainda mais. Não tem a CESAI, por exemplo, né, que é responsável pela saúde indígena, ela não dispõe de materiais suficientes para estar atendendo a população indígena, certo? A não ser que o trabalho que eles vêm fazendo, né, dentro das aldeias, são trabalhos de orientações. Levar informação para as aldeias. Levar em forma de áudio, usando as tecnologias dentro das comunidades, por exemplo, as rádios comunitárias, gravando informações a respeito na própria língua indígena. Isso é uma estratégia que a gente tem visto não só no Mato Grosso do Sul, mas em outras regiões também, como o Mato Grosso, por exemplo. Essa iniciativa de levar a informação dos cuidados para que as pessoas não sejam infectadas foi iniciativa do Poder Judiciário, onde os seus membros aprenderam a falar aquela frase, né, aquela frase chave para cada etnia do Mato Grosso. Então, eu acho que isso é uma das estratégias que está sendo trabalhada e que tem tido efeito, porque orientar na língua do não indígena para o indígena é um pouco complexo por conta do entendimento da língua, né, da língua desconhecida. Mas a partir do momento que essas orientações são faladas na própria língua, a comunidade vem tomando mais consciência do que elas devem e do que elas não devem fazer. Então, assim, essa é uma das estratégias que coube a CESAI está também contribuindo dentro das comunidades. Nós não temos, por exemplo, dentro dos nossos territórios, ambulância o suficiente. Terra Indígena Tonaipeg, no município de Aquidauana, é um exemplo. Uma ambulância para 3.000 pessoas. Uma ambulância para 3.000 pessoas. Então, a cada dificuldade, a cada necessidade de deslocamento por conta da saúde para a cidade, torna-se precária, né? Para atender uma tamanha quantidade de população. Então, é isso. Assim, o que a gente está percebendo hoje ali. Entendi.
E vocês têm pensado estratégias também internas, estratégias entre vocês? A gente sabe que acompanhando os movimentos indígenas assim aqui no Brasil, cada vez de maneira mais forte, né? Isso a gente sabe que isso vem acontecendo desde sempre, né? 500 anos, mas tem se intensificado muito, né? Estratégias próprias, digamos assim, estratégias autônomas, que também exige do Estado, se pressiona o Estado, mas também entre as próprias populações, fazendo uma organização, digamos, desde a barro, dizendo assim, desde diretamente dos povos para os povos, a gente tem observado que isso também tem se intensificado, né? Aí no Mato Grosso, aí entre os terrenos, vocês têm feito iniciativas assim? Como que é? Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, perdão. Assim, as iniciativas geralmente são as iniciativas internas mesmo. Então, as aldeias, né, elas se organizam, se unem em conjunto e se organizam. A território Tonaipeg é um exemplo, com 9 aldeias, cada dia é uma aldeia que fica responsável pela barreira, que vai estar fazendo ali, né, a barreira sanitária. Os produtos geralmente são ganhos dos comércios ao redor, né, dos distritos que contribuem também para ajudar nessa frente. E uma outra estratégia também que a gente tem falado muito, e isso tem tido muito efeito também dentro das comunidades, é o isolamento máximo dos nossos velhos, dos nossos anciãos. Essa é a grande preocupação no momento, com os nossos velhos, né? Então, nós sabemos que todos os meses os velhos precisam se deslocarem para receber o seu auxílio de aposentadoria na cidade. Então, o que a gente tem pedido para fazer? Que alguém da família fique responsável para vir até a cidade para fazer todo esse processo, né, de receber, de comprar, de pagar as contas, para que esses velhos, né, estejam mais seguros dentro das comunidades. Agora, no contexto de isolamento, distanciamento social interno, isso é muito complexo em território indígena, porque nós estamos muito acostumados a, a estar livre, né? Livre no ambiente. Então, isso é complicado para o indígena, porque ali nós temos uma rede de parentesco, né? Então, essa rede de parentesco é que nos mobiliza internamente. Então, um dia eu preciso ir na casa do meu tio, outro dia eu preciso ver como está minha avó, meus avós, eu preciso ver como estão meus pais, eu preciso ver como estão meus filhos. Então, esse distanciamento social interno que é ainda uma grande dificuldade. O que a gente percebe que na cidade eles estão muito mais assim se adaptando com essa nova realidade, porque é uma nova realidade, né? Isso é muito difícil, né, para nós que temos essa mobilização livremente, né, na natureza, de ir, de vir, de repente você ter que se isolar. Então, é uma dificuldade, mas que está sendo também conscientizada, está sendo trabalhada dessa forma. E falando um pouco de organização interna, Linda, passando um pouco para sua área de pesquisa, sua área de militância específica, que é a questão de gênero no contexto indígena, né? Como que tem sido para vocês, nos povos terrenos, aí, essa questão da organização das mulheres, né? Não falando só no momento da pandemia, se você quiser falar da pandemia também, ótimo, mas um pouco nesse contexto mais amplo aí, né? A gente sabe que tem crescido, também tem se intensificado bastante, a gente tem observado no ano passado a gente teve a primeira marcha das mulheres indígenas, né? Quer dizer, tem toda uma questão surgindo aí forte internamente, né? Digamos, no universo feminino, indígena, digamos assim, mas também para fora, como reivindicação. Como que você, como pesquisadora, militante nessa área, tem visto esse movimento todo? Então, a questão do movimento das mulheres, né, é um movimento que tem chamado muita atenção do público externo,
das academias, né? Das redes, das mídias também, né? Porque há um estereótipo, né, de que as mulheres indígenas são as mulheres subalternas em seus territórios em relação às relações de gênero homem e mulher, né? E o que tem chamado a atenção nos últimos anos, né, são essa mobilização nesse deslocamento feminino. É o momento que as mulheres elas saem desse contexto, entre aspas, privado, né, doméstico, e se lançam, né, para o espaço público. E isso a gente tem percebido durante a pesquisa, que esse deslocamento do feminino, da mulher indígena, num contexto geral, eu não falo só sobre a Serena, do qual eu encaminhei a minha pesquisa, mas num contexto assim da população de mulheres indígenas nacional. Essa mobilização, né, ela não iniciou recentemente, mas ela tem um processo histórico que vem cada vez mais avançando. A gente percebe que é em passos lentos, mas que tem criado autonomia e tem avançado muito para o território sociopolítico, né? Tanto interno como no contexto externo. Então, pegando aí o final da década de 70, virada para a década de 80, quando o movimento indígena começa a se movimentar no contexto nacional, geralmente, né, aquela época, dirigida pelos nossos líderes masculinos, as mulheres vieram juntas com eles, né? E a partir desse movimento, as mulheres conseguiram também se politizarem. Desse movimento social indígena que nasce na virada da década de 70 para 80, as mulheres começam a se organizarem. E aí vem ganhando espaço cada vez mais. A exemplo disso, né, a gente não pode esquecer de uma grande liderança que fez parte dessa década, né, dessa virada da década de 70 para 80, uma das maiores lideranças assim que a gente tem grande respeito e que nos deixou um legado de militância é a Maninha Chucuru, né? E dali então veio outras mulheres de sua geração ampliando esse espaço de debate, de discussão e de movimento das mulheres indígenas. E hoje nós podemos aí contemplar nessa conquista, esse avanço das mulheres no movimento indígena, no movimento social, no movimento político, as nossas interlocutoras, as nossas representantes, as nossas vozes hoje, né? A exemplo, nós temos aí a Sônia Guajajara, né? A Soninha, que faz um trabalho não só para a etnia dela, mas ela dirige uma organização nacional que representa os 305 povos do Brasil. É uma voz de mulher que está ali dirigindo, inclusive nesse contexto de pandemia. A PIB, dirigida pela Sônia, é uma organização que está trabalhando arduamente para fazer também essa frente nesse contexto crítico da nossa saúde. Além da Soninha, nós temos aí também a nossa primeira deputada federal, que é a Joênia Wapichana, né? São mulheres aí que vêm dessa geração, né? Um pouco depois dessa geração, e que hoje está aí militando, tomando frente no cenário político do Brasil. Então, isso é um avanço, né, para o movimento das mulheres indígenas. E
toda essa repercussão, né, do movimento, da marcha das mulheres, que tem chamado a atenção principalmente de pesquisadores dentro das academias, algumas visões ela vem meio que equivocadas, né? Porque ao ver o movimento dessas mulheres, as mulheres no movimento, né? Ou as mulheres no movimento, logo associam as mulheres a mulheres indígenas feministas, né? Então, isso tem chamado muita atenção. E nós, enquanto mulheres em movimentos, nós estamos aí tentando, trabalhando para desconstruir esse estereótipo, né? De que o movimento de mulheres indígenas ela vem contramão do movimento feminista que é europeu, né? Ocidental, e parafraseando a Julieta Paredes, é racista e eurocêntrica, sim. Então, o movimento das mulheres indígenas é um movimento autônomo, né? Onde nós, mulheres indígenas, temos os nossos saberes, as nossas cosmovisão e também o nosso potencial em construir a nossa própria epistemologia enquanto mulheres nativas em movimento. Bruno. E o que caracterizaria isso, né? Quando você fala que ela não, que esse movimento não tem, não está aderido, né? Ao que você chamou de um feminismo ocidental, né? Quais são as características que diferem, ou sim, quais são as características próprias? O que vocês, como mulheres indígenas, têm desenvolvido dentro disso que você está chamando de uma epistemologia própria? Então, o movimento das mulheres indígenas, né, é um movimento político, né, como o movimento feminista ocidental é um movimento político, ideológico, é uma ferramenta que elas usam, né, até mesmo para lutar contra a desigualdade dentro da cultura ocidental. A luta das mulheres indígenas, ela agrega vários fatores, a começar pela luta coletiva. Nós, mulheres, lutamos coletivamente, sem distinção do masculino. Então, o homem, para nós, não é o nosso inimigo, e sim o nosso parceiro político, porque a voz do homem ela precisa estar em consenso com a voz das mulheres. Nós procuramos falar uma linguagem só. Então, a nossa luta é coletiva. Nós lutamos por um território. Esse território não é só território feminino, não é só o território para as mulheres. Esse território é para os nossos maridos, é para os nossos filhos, é para os nossos pais, é para os nossos irmãos, é para os nossos netos. Então, a luta das mulheres indígenas é uma luta coletiva. Nós lutamos por uma saúde. Saúde da mulher, sim, mas é uma saúde comunitária. É uma saúde coletiva dos povos indígenas. É uma luta coletiva para nós, para o nosso povo tereno, para o nosso povo pataxó, para o nosso povo guajajara. Então, a luta em si, ela agrega diversos fatores que vai beneficiar a coletividade. Então, quando as mulheres vão para a luta reivindicar uma educação de qualidade, essa educação é uma educação para a sua comunidade, é para o seu povo. Então, é uma luta coletiva. Então, está aí uma dessas faces que diferencia a questão do movimento de mulheres indígenas em relação ao movimento das feministas ocidentais. Em relação especificamente, quando você fala de uma relação que você usou o termo, não é contra os homens, mas os homens são nossos parceiros, ao mesmo tempo a gente sabe que existem
inclusive por questões, né, quem tá um pouco próximo dessa questão colonial, sabe que isso também é atravessado por um patriarcado colonial muito forte, e que vai incidindo aí em várias expressões de violência internas, né, não sei se vocês usam a palavra machismo, mas de machismo e tal. Como que vocês vão trabalhando um pouco a partir dessas questões também, que imagino que devem atravessar aí o universo, né, das aldeias terenas, das aldeias indígenas de maneira geral, né? Então, Bruno, eu me lembrei agora de uma das lideranças onde eu passei fazendo o meu trabalho de campo. E não esqueci mais da fala dessas lideranças. Em campo, quando projetei as minhas perguntas, trabalhei muito com as lideranças masculinas, para ver qual era a visão deles em relação à atuação das mulheres, né? E no decorrer eu tive várias respostas que faz repensar hoje a condição de que a mulher vivia no passado e a condição que ela tem hoje, né? E algumas dessas lideranças me diziam o seguinte: olha, professora, o índio, nós homens, nós somos machistas, né? E eu posso te provar isso, porque quando uma mulher quer ocupar um espaço, né, um espaço político, muitas vezes nós não deixamos. Nós abrimos o espaço, mas na hora a gente fecha. Isso para mim é machismo, eu reconheço isso. Então, o reconhecimento do ser indígena, o índio masculino, hoje já é um grande avanço, né? Para a gente estar trazendo isso para discutir, né? Essa relação de assimetria. E que, muito provavelmente, ela é fortemente inserida no processo colonial. O que não quer dizer também que já não existia o machismo antes do processo colonial, como as nossas irmãs Aimaras, Maia Chinca, vêm, né, trazendo à luz das discussões da epistemologia Maia Chinca, das Aimara, dizendo, olha, os nossos avós já traziam um certo grau, né, de machismo. Mas, naquela época, as mulheres tinham uma voz mais igualitária aos nossos homens. Ocorre que, depois da inserção do colonialismo dentro dos nossos territórios, isso tem agravado muito, porque aí o próprio Estado ele traz, né, essa postura do homem como ser líder. O próprio Estado favorece essa desigualdade na relação de gênero dentro das comunidades. O momento que eles delegam espaços significativos, espaço de negociação política externa, né? E deixando a mulher ali no espaço silenciado. Então, isso agrava a relação de igualdade no nosso contexto. Isso está sendo trabalhado e precisa ser trabalhado mais ainda. Tivemos avanço? Sim, tivemos avanço à medida que nós encontramos nossas lideranças dizendo, olha, eu vim lá de Brasília, e lá em Brasília eu pude ver mulheres deputadas, eu pude ver mulheres senadoras, mulheres prefeitas, e aí a gente repensa a condição das mulheres indígenas aqui no nosso contexto. Se lá fora essas mulheres podem atuar politicamente, por que não as nossas mulheres indígenas também?
Então, são visões assim que vêm também, eles trazem de fora, observam essa mudança fora e trazem para dentro da cultura, ressignificando, né, o papel de gênero na sociedade indígena. Eu acho que isso é um ganho, isso é um avanço para nós. A desmistificação, né, do ser mulher que precisava estar no espaço doméstico silenciado para o empoderamento masculino. E esse momento a gente vê, né, esse deslocamento feminino, deslocamento espacial, à medida que esses novos elementos, né, os elementos exógenos que chegam nas nossas comunidades e, ao mesmo tempo, nós vamos ressignificando elas. Sem contar também, né, com a introdução da educação, né, transformadora dentro também das nossas culturas. Legal. E você falou aí em dois momentos, né? Primeiro você falou da Julieta Paredes, né? Que é uma boliviana, militante boliviana aimara. Falou também da epistemologia Maya Xinca, né? Que são outras companheiras, outros grupos e outras mulheres indígenas ali da região da Guatemala, do México e tal. Tem as zapatistas também, que são muito conhecidas pelos movimentos, né? Pela presença no movimento zapatista, né? Trazendo essa questão das mulheres e tal. Como que tem sido esse contato, essa conversa? Vocês têm bebido também dessas inspirações, dessas de outros grupos de outros países aqui da América Latina? Tem semelhanças, tem lutas parecidas? Como tem sido essas pontes aí, essas diferenças e essas aproximações? Sim, recentemente, a UPAN, né, a Organização dos Povos do Amazonas, tem feito eventos direcionados, né, para discutir a relação de gênero. E para discutir a relação de gênero no contexto indígena, as nossas irmãs Aimara foram as convidadas para estar fazendo essa reflexão, né, entre nós, povos indígenas. Eu acho que isso foi tão rico, porque até então, quem tinha conhecimento, né, dessa nova postura, essa nova visão, dessa nova epistemologia do indígena, éramos nós que estávamos aí no espaço, né, das academias, que tinham mais acesso a isso, né? Mas à medida que os nossos trabalhos vão sendo vistos, né, e tendo repercussão, não só o meu trabalho enquanto indígena, mas de outras indígenas também, né, à medida que isso vai avançando, então cria-se o maior conhecimento a respeito disso. E cria-se também essa rede de vamos lá, vamos conhecer mais sobre isso, né? O que elas estão falando? O que a gente pode estar tirando proveito disso? O que a gente pode estar aprendendo com elas? Né? Será que tem algo que possa nos inspirar? Acho que isso é o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então nós estamos num momento assim de muita inspiração com as nossas filósofas epistêmicas, né? Maias e maiaxincas e as outras, né? Mulheres indígenas que fazem parte desse movimento, né? Do universo do movimento indígena. Então, elas trazem aí para a nossa reflexão algumas categorias, né? Como corpo, território, né? Como que a gente vê a questão do corpo, né? É algo assim que a gente tem procurado refletir muito quando nós nos deparamos com uma cultura brasileira, né? Com uma cultura não indígena, onde o corpo da mulher ela reflete vários estereótipos, né? A figura da mulher brasileira de que as suas partes, né? As suas partes enquanto mulher é a que mais chama atenção, né? E esquece do ser mulher.
e caem nessa armadilha do desejo sexual. Então, peraí, como é que é? Nós, mulheres, somos objetos sexuais ou o nosso corpo é muito além disso, né? Então, para nós indígenas, o corpo da mulher é um território sagrado, né? Ele não é um território onde apenas são cobiçados a bunda, o seio, né? Esses rótulos, né, que a gente vê, que a gente presencia aí na mídia em relação ao corpo da mulher brasileira. O corpo da mulher indígena é muito mais que isso. É um território sagrado. É sagrado porque a mulher gera vida. E essa vida é propagação, né, da sua geração, da sua cultura, da sua tradição. Então, vai muito além de um simples corpo. Então, acho que isso a gente tem refletido muito e tem colocado muito essa questão para nós inspirarmos enquanto mulheres indígenas, né? O próprio movimento, né? As mulheres precisam se movimentar, estar no movimento, porque é no movimento que as mulheres ali vão construir as suas pautas sociais, né? É o momento que as mulheres vão estar trazendo as suas pautas das suas comunidades, né? As pautas internas, as pautas, até mesmo as pautas, né, que envolvem a relação de violência interna que as mulheres vivem, porque não podemos também romantizar o mundo indígena de que não há machismo, não há violência. Assim como existe em qualquer sociedade, na sociedade indígena também vai existir. Algumas por questão da bebida alcoólica, da droga, isso vai ser mais intenso. Em algumas outras situações, algumas outras comunidades, algumas outras etnias, essas já vão ser menos graves, mas que existe, elas estão ali, e isso também faz parte da pauta das mulheres indígenas hoje. Precisa ser discutido, precisa ser repensado, precisa fazer algo em relação a isso também. Não estou te ouvindo. Desculpa, desliguei aqui porque estava um barulho aqui fora. A gente está chegando um pouco aqui no nosso tempo já. A gente tem costumado terminar o programa pedindo para as pessoas que estão participando, enfim, para os entrevistados, entrevistada no caso hoje, falar um pouco dos futuros possíveis, esse termo que a gente tem falado de futuros possíveis, né? A gente tem visto que a gente está passando por um processo de mudança muito grande, né? Muitas pessoas falam que as coisas vão ficar muito diferentes daqui para frente, né? A gente tem ouvido muito falar assim, o mundo não será mais o mesmo, né? Essa frase tem sido repetida bastante, não sei se aí para as terras de Aquidauana tem chegado essa frase, mas aqui em São Paulo tem ouvido, aqui acolá tem ouvido muito isso, o mundo não será mais o mesmo, o mundo não será mais o mesmo. Então, a partir dessa ideia de que o mundo não será mais o mesmo, quais são os futuros possíveis que vocês, Terena, vocês mulheres, você pesquisadora, o que você acha que vai mudar? Como que você acha que vai caminhar as coisas daí para frente agora? Ou se essa pandemia não vai mudar tanto assim, enfim. Como que você vê isso? E aí já peço também que você vá se despedindo, dando suas palavras finais aí que você acha que deve falar nesse momento para a gente poder ir fechando. E te agradeço muito, já de antemão. Certo, Bruno. Eu me lembrei de uma frase escrita pelo filósofo, se eu não me engano, Albert Camus. Albert Camus. Ele fala o seguinte: as epidemias elas podem ir e vir, mas o coração do homem pode não ter se transformado. Então, isso é muito forte para a gente pensar o que está ocorrendo hoje. Nós estamos vivendo um período de silenciamento, o recolhimento. E isso quer nos dizer muito. E precisamos prestar atenção. O mundo, no momento, parou, né? Como parafraseando também o parente Ayrton Krenak, né? Quando
o Rio Doce começou a falecer. Alguns engenheiros vieram, né, no território dos Krenak, trazendo uma sugestão de usar a nova tecnologia para reativar, dar vida novamente ao Rio Doce. E aí o Krenak pergunta, né, para os engenheiros, mas qual é a solução? Olha, é o seguinte, né, o Krenak responde, a gente precisa parar uns 100 metros à margem esquerda e à margem direita, deixar o rio se refazer. E aí o homem branco responde, jamais, o mundo não pode parar. Essa é a visão do não indígena, né? Da exploração capitalista, da exploração do meio ambiente, que não tenha mais essa relação, né, com a mãe natureza. E hoje, né, o mundo parou. O homem não quis parar o mundo, mas o mundo hoje parou. E isso tem muito a nos dizer, né? O mundo nos fez nos recolher para repensar o que é que estamos fazendo com a mãe natureza. Então, nós esperamos, né, que a mentalidade humana possa refletir hoje, diante de toda essa saúde caótica que nós estamos vivendo hoje, né? Onde os seres humanos são os atingidos, menos os animais. O que isso nos quer dizer? Então, agradeço a oportunidade. Desculpa por algumas falhas aí, é questão de língua mesmo. Nós, falantes da língua de origem, a gente precisa também se adaptar e dominar a língua de vocês, né? A língua dos Puxarará, e a gente vai aprendendo assim, né? Muito obrigado, Bruno, foi um prazer, né? O Bruno é amigo desde o mestrado, há 10 anos atrás, né? A gente criou uma relação de amizade, de companheirismo muito, muito, muito rico. Tava comentando antes de começar que já não somos mais tão novinhos, né, linda? É um caso a se abafar. Mas eu fico muito feliz. Me disponho aqui para qualquer evento, para qualquer conversa, qualquer diálogo. Estamos aqui à disposição. E também pedimos que estejam também, né, de certa forma, trabalhando em conjunto com a população indígena. O cuidar do meio ambiente é um dever coletivo, ele não é um dever só dos nativos e das pessoas que ainda têm essa consciência de que a mãe natureza é a parte de uma vida que nós fazemos parte, mas ela precisa estar sempre interligada a nós e nós a ela. Então, eu deixo aqui o meu convite, que tenhamos mais consciência e coloquemos em prática esse bem coletivo que nós temos. É isso, Bruno. Valeu, linda, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite, por ter trazido aí a voz dos Terena, das mulheres indígenas, a sua voz como pesquisadora, firmeza total. Arrepiei aqui com essa história que você foi falando aí do Krenak e de você também, de todo mundo aí dessa mensagem. Muito obrigado mesmo, viu, linda? Adorei. Valeu.